E pessoal, tudo bem? Eu andei procurando bastante no YouTube um tempão atrás, quando eu tava procurando sobre câmera analógica e tal, para comprar qual seria uma câmera boa, uma SLR, que é esse modelo aqui que tem o espelho. Já vou explicar mais pra frente. Qual seria o melhor modelo de SLR para analógica para iniciante? E eu lia bastante em fóruns, via vídeos, só que o problema era que todos esses vídeos que tratavam sobre principalmente essa câmera estavam em inglês, que é a Canon A1. Então eu resolvi fazer esse vídeo explicativo falando sobre as características dessa câmera, em português, né, claro. Falando sobre as características da câmera, algumas funcionalidades e por que que eu acho que essa aqui é a SLR ideal para quem está começando na fotografia analógica. Eu sei que esse é um assunto muito polêmico, muito delicado, de qual é a câmera ideal para se começar. Essa pergunta, como muitos dizem, não tem resposta, né? Mas eu acho que, como essa câmera aqui me ajudou para fazer algumas coisas, eu acredito que ela possa ajudar outras pessoas também. Então essa câmera aqui é da Canon, né? Tá aqui a marca da Canon e ela foi lançada durante a década de 80. Se eu não me engano, foi lançada em 81, eu não tenho certeza direito da data. Peço perdão pela falta de conhecimento histórico. E essa câmera ela tem algumas funcionalidades para a época eram muito fantásticas. Ela foi uma câmera muito revolucionária, porque ou as câmeras na época dessa Canon A1, elas ou faziam a exposição automática ou elas faziam a velocidade do obturador automática. Ou então você tinha ou a prioridade de abertura ou a prioridade de velocidade. E a Canon A1 foi a primeira câmera que conseguiu juntar essas duas coisas em uma só. Então ela foi, teoricamente, a primeira câmera totalmente automática, né, em questão à fotometria. Só o foco que não é automático. Mas ela consegue determinar uma velocidade, uma abertura de diafragma automáticas. Você consegue colocar a câmera no modo totalmente automático e deixar com que ela faça todos os cálculos necessários. Tirar um pouquinho o zoom. Deixar que ela faça todos os cálculos necessários para você não precisar ficar ajustando a foto conforme o ambiente vai mudando. Então, por isso, esse é o principal motivo que eu acho que eu uso para considerar ela uma câmera ótima para quem está iniciando. Para que você vá usando ela no automático quando precisar e aí você vá treinando conforme o tempo vai passando, tirando as coisas do automático, colocando, enfim, é uma câmera muito prática. E na época isso aqui foi muito revolucionário. Porque, como eu disse, ou as câmeras traziam uma, que era o automatismo da abertura do diafragma, ou as câmeras traziam outra, que era o automatismo da velocidade. E essa câmera aqui tem os dois. Então vamos dar um geral aqui nela. Vamos tirar a tampa da lente. Essa aqui é uma 50mm, 1.4. Então, aqui na frente da câmera, vamos dar um geral, só dar uma olhada. Essa aqui é a frente, aqui de um lado dela, padrão, do outro, embaixo e em cima, que é onde ela tem mais coisa. Vou colocar mais perto. E atrás. Tá? Então vamos começar falando dela pela parte de cima, que é a parte que tem mais funcionalidades. Deixa eu dar um zoom aqui. Então a parte de cima da câmera ela é bem recheada de informações. Vamos começar daqui, dessa parte, e aí cobrindo tudo até aqui à direita. Então aqui a gente tem padrão, nesse canto esquerdo a gente tem a alavanca que rebobina o filme. Ela tá com filme dentro, então eu não vou poder girar a manivela, mas isso aqui é bem padrão da câmera, nada de especial. Aqui a gente tem a compensação de exposição desse lado, que vai de um stop até um quarto para cima e um quarto para baixo. Aqui a gente tem a velocidade do ISO do filme, velocidade não, desculpa, a asa do filme, que vai de 6 até 12.800, que é a asa do filme, que você ajusta de acordo com o filme. Aqui no caso está com Color Plus 200, então ela está travada em 200. E aí para você mover essa rodinha, você aperta aqui, aliás, para mover a compensação de exposição, você aperta esse botãozinho que tem aqui, não sei se está dando para ver, e aí você consegue ajustar a exposição da câmera para baixo ou para cima, para mais ou para menos. E para ajustar
o, o ISO, você tem uma pequena alavanca aqui que você aperta, e aí é até meio desconfortável. Uma das coisas que é bem chato de fazer é isso. Você aperta e aí, conforme você aperta aqui, você consegue mudar o ISO. Não, você consigo apertar aqui. Opa! Enfim. E aí você altera o ISO por ali. Desse lado aqui, a gente também tem um botão que liga e desliga o LED que ela tem no Viewfinder. Então essa câmera ela mostra para você, dentro do Viewfinder mesmo, por alguns LEDs vermelhos, depois eu coloco para ver se dá, algumas informações sobre a foto. Quer ver? Vamos ligar ela aqui e ativar isso daqui. E aí eu não sei se vai dar para ver, mas ela coloca... Ela tá focando meio no Viewfinder. Mas aquelas luzinhas vermelhas lá dentro são um LED que ela ativa para mostrar qual a velocidade, a abertura do diafragma, tudo isso ela mostra. E aí colocando no botãozinho, nessa parte branca aqui, o LED não liga mais. E aí você tem um viewfinder completamente limpo. Sapata do flash. Aqui, se você tiver um flash da Canon Speedlight dessa época também, ele tem um sincronismo mais legal. E é basicamente isso desse lado. Agora, aqui desse lado a gente tem o contador de fotograma aqui, que vai de 0 a 38, se eu não me engano. Aqui a gente tem basicamente as funções ligada da câmera, que é esse A. A gente tem também um Lzinho vermelho do lado, não sei se está dando para ver, que desativa totalmente a câmera. Então, mesmo que a bateria esteja inserida aqui dentro, nesse L a câmera desliga, então ela não funciona nada, não dispara, não faz nada. Você pode apertar, não faz nada. E no A ela tá ligada e se você apertar ela vai disparar. Então, câmera no L desligada, câmera no A ligada. É mais ou menos um on-off. Esse 2 e esse 10 aqui são os timers dela. Então você tem 2 segundos e 10 segundos. Então você abaixa essa alavanquinha aqui para o segundo, aperta o botão de disparo e aí ela vai contar 2 segundos ou 10 segundos. Tá? A alavanca de avançar o filme e armar o obturador. Você puxa. E aqui tá a grande sacada da câmera. Nesse lugarzinho é onde ela se difere da maioria das câmeras dessa época. Você tem a prioridade de velocidade, que é o que a gente está vendo aqui, e você tem a prioridade de abertura do diafragma. Então, você consegue alterar por meio dessa rodalinha aqui que gira para um e para outro, o automatismo dela. Então aqui você consegue dizer para a câmera qual a abertura que você quer usar. Girando um pequeno coisa aqui na frente, você consegue dizer para a câmera qual a abertura que você quer usar e ela decide qual a velocidade por você, automaticamente. Se você gira isso aqui para o outro lado, que é a prioridade de velocidade, você diz para a câmera qual é a velocidade, que vai de bulb, né, 30 segundos inteiros, até 1 por 1000, né, de segundo. E P, que é o automatismo completo da câmera que eu vou explicar agora. Então aqui você pode dizer para ela a velocidade, ela define a abertura, e aqui você dá a abertura e ela define a velocidade. Agora como deixar a câmera no full automático, que é tipo a abertura e a velocidade decididas por ela. A primeira coisa que você tem que fazer é selecionar a velocidade e colocar a velocidade nesse Pzinho, que quer dizer Program. E aí ela vai definir a velocidade automaticamente. Para ela definir a velocidade e a abertura do diafragma, aqui na lente a gente tem esse Azinho. Então a gente tem todas as aberturas do diafragma, né? E esse A. E esse A vai fazer com que a câmera trave a lente em modo automático. Então ela vai conseguir fazer a fotometria e definir a velocidade e a abertura. Aqui a lente, ela é bem simples. Você, trabalhando no manual, você gira por aqui e vê todas as aberturas possíveis. Vai de 1.4 até 22. E aí, ela não vai direto pro A. Ela trava, ela não gira direto pro A. Você precisa apertar esse botãozinho e aí sim girar pro A de automático. E aí sim ela tá travada e ela não volta. Contanto que você não aperta isso aqui, ela não volta. E trava no automático. E aí a câmera tá trabalhando 100% em modo automático. Você consegue fazer fotos sem
sem precisar se preocupar com a velocidade nem com a abertura do diafragma, a câmera usa, né, a maior vantagem dela, que é essa é o full automático. E essa foi a revolução da época, né? Pra época isso aqui foi muito revolucionário. Ela realmente só não tinha o foco, que veio um pouco depois. A câmera usa uma bateria de 6 volts, bem pequena, para trabalhar. Ela não é totalmente mecânica e a bateria ela fica presa nesse compartimentozinho aqui do lado da... embaixo da manoplazinha dela. Então você desrosqueia isso aqui com a mão ou com uma moeda. E aí você abre essa portinha aqui do lado. E ali dentro tá a bateria de 6 volts. Tá? Essa bateria é fácil de achar, ainda fazem bastante. Não tem nenhuma crise. Vai uma que dura bastante. Fechou, ela trava no lugar. E aí você vem com essa pecinha aqui da manopla. Coloca aqui e gira até ela travar no lugar. Para ficar bem firme, você pode pôr uma moeda aqui, por exemplo, e girar para travar bem. E aí, para verificar o nível da sua bateria, ela também tem essa funcionalidade. Primeiro você liga a câmera, lembrando que ela estava desligada, e aí você aperta esse botãozinho aqui, ó, e aquele LED ali vai piscar, que é o LED de indicação da bateria. Quando ele pisca rápido, quer dizer que a bateria está em modo tá boa para ser usada. Quando ele pisca devagar, quer dizer que a bateria está no final da vida, e quando ele já não pisca mais com a câmera ligada, quer dizer que a bateria descarregou e aí tem que trocar, porque sem bateria essa câmera aqui ela não opera, tá? É um dos pontos negativos que a gente pode elencar nela, que sem bateria ela não funciona. Não tem nada que seja totalmente mecânico, ela precisa da bateria para funcionar. Aqui na frente, que nem eu disse, tem a porta da bateria. A gente tem aqui o... Vou tentar iluminar aqui, mas a gente tem a entrada da conexão PC do flash, que fica com essa tampinha aqui, bem padrão também das câmeras dessa época. Aqui a gente tem a alavanca que faz o preview da profundidade de campo, então é uma alavanca que você empurra e consegue ter uma noção da profundidade de campo. Aqui você tem um botãozinho que sobe para tampar essa rodinha aqui para alterar as configurações, então para você não ter nenhum acidente ele tampa e trava e você não consegue bater o dedo. E aqui a gente tem o botão que libera a lente no padrão FD, que era o padrão da época da Canon. E aqui a gente tem dois botões de previsão de... Esse botão de cima é outra funcionalidade bem legal dessa câmera, que ele trava a exposição. Então, por exemplo, você está fazendo a foto de alguém contra o sol. Só que se você fizer a foto só fazendo a fotometria da cena como um todo, a câmera provavelmente vai ler a luz do sol e a pessoa vai ficar toda escura, por exemplo. Então você chega bem perto da pessoa, faz a fotometria dela com um botão meio apertado, segura esse botão e aí a câmera vai considerar a fotometria da pessoa. E aí você vai conseguir fazer fotos com fotometria em pontos específicos, não da área como um todo, tá? Aqui embaixo você tem a roldana do motor drive, onde o motor drive encaixa para rebobinar o filme, a sapata para o flash de rosca e o contato elétrico do motor drive. E aqui a gente tem o botão que você aperta para liberar a engrenagem para rebobinar o filme. Canon JPEG aqui, nada de especial. E é isso, dos lados ela não tem muita coisa. Para abrir a porta traseira é bem padrão, você sobe essa alavanca e libera, como a maioria das câmeras dessa época. E desse lado também nada, ela tem essas alças aqui para você colocar o cordão para pendurar, enfim. E o viewfinder, tô com essa borrachinha aqui que veio nela já, que é para tampar um pouco da luz. E aqui dentro, galera, não vou poder abrir infelizmente porque tá com filme, mas ela é uma câmera bem igual, todas da época, não tem nenhuma diferença muito significante aqui dentro. O filme encaixa desse lado, você puxa, passa na frente da cortina e encaixa desse lado, travou, a câmera tá pronta para disparar. Vamos só tirar a lente aqui para ver, você aperta esse botão e destaca a lente.
Tá aqui a lente, vou colocar ela aqui no cantinho. E tá lá o espelho da câmera, com o sistema de foco ali, aquela bolinha no meio. Enfim, uma câmera SLR aparentemente bem igual, né? Todas as outras. Essa câmera, ela não se difere muito em aparência, mas é bastante nas funcionalidades que ela trouxe. Vou travar aqui a lente. E é isso, galera. Eu acho que eu cobri aqui todas as funcionalidades da câmera. E só para recapitular, por que eu acho que essa câmera ela é a ideal para quem está começando na fotografia de analógica, principalmente quem quer uma SLR, que são as câmeras com espelho, é por conta do automatismo, por conta do que essa câmera aqui oferece. Por conta desse automatismo dela, ela faz com que as coisas fiquem muito mais práticas para quem tem ainda alguma dificuldade ou quer foto mais ágil, quer aprender bastante. Essa câmera aqui é a que eu recomendo para quem tá procurando isso. Foi uma câmera muito famosa, então não é difícil de achar. Eu sou aqui de São Paulo, então no centro de São Paulo, em lojas de rua, de fotografia, você ainda acha bastante vendendo. Nos grupos do Facebook, grupo do Câmera Velha, também o pessoal anuncia bastante por lá. E é uma câmera que vale muito a pena. Não é uma câmera cara. Eu acho que, pelo que ela oferece, ela é uma câmera que custa uns R$500, foi o que eu paguei. E eu acho que, pelo que ela oferece, tá um preço legal, porque é uma câmera que tem bastante funcionalidade e pode te ensinar bastante coisa relacionada ao filme. A fotografia com filme. 35mm. E é isso no vídeo de hoje. Eu espero que esse review ajude alguém que está procurando informações sobre essa câmera. Ajude a decidir se essa é uma câmera boa, se essa é uma câmera ideal. Ajude também a compreender quais são as funcionalidades dela. E boas fotos, pessoal. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção. E é nóis. Valeu.